Muito obrigada, Dr. Túlio, pela sua gentil apresentação. E eu agradeço a oportunidade de participar deste momento com um grupo tão seleto de pesquisadores e uma diversidade bastante grande de pesquisas de relevância. O estudo que eu quero apresentar a vocês foi uma revisão de literatura que nós realizamos, intitulada Obesidade durante a pandemia da Covid-19, os impactos no desenvolvimento infantil. Nesta revisão de literatura, nós trazemos a discussão do enlace de duas pandemias na saúde e desenvolvimento infantil: a obesidade, né, e a pandemia da Covid-19. Então, a obesidade entre crianças e adolescentes representa uma preocupação global de saúde, com taxas crescentes em nações de baixo e médio poder aquisitivo e também uma prevalência significativa em muitos países de renda elevada. Na maioria das nações, crianças e adolescentes apresentam inadequada atividade física, atribuída à escassez de áreas recreativas públicas, ao incremento do transporte motorizado e à redução do deslocamento ativo, como, por exemplo, o ciclismo, a caminhada, dentre outros. Ainda, a percepção de insegurança e violência nos bairros locais contribui para comportamentos menos ativos, acompanhados do incremento do engajamento em formas de entretenimento passivo. Então, passa-se a utilizar cada vez mais computadores, videogames e telas de forma geral, reforçando o comportamento sedentário. Além disso, o apelo publicitário para o consumo de alimentos do tipo fast food, de alta densidade energética, rico em gordura, sódio, açúcares adicionados e bebidas açucaradas, e, por outro lado, a menor ingesta de frutas, verduras, fibras, leite, que constitui o cardápio de muitas crianças e adolescentes, substituindo, então, a alimentação tradicional e, portanto, importante fator relacionado ao aumento da prevalência da obesidade infantil. Embora o distanciamento social tenha sido reconhecido como uma estratégia eficaz para conter a propagação da Covid-19, suas implicações na rotina diária das crianças são consideráveis. Esse cenário torna-se ainda mais relevante ao considerar o impacto potencial nas áreas de desenvolvimento músculo-esquelético e formação psicossocial das crianças, uma vez que a saúde física e mental infantil pode ser significativamente afetada. Diante deste contexto, este estudo teve como objetivo revisar os impactos da pandemia da Covid-19 no desenvolvimento infantil associados à obesidade infantil. Para tal, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica, utilizando o banco de dados do PubMed, e nós utilizamos então as seguintes palavras-chave: o SARS-CoV, o COVID, criança, estudantes, adolescentes, e ainda obesidade infantil e obesidade pediátrica, onde os estudos variam entre os anos de 2019 e 2022. Então, dos 239 títulos analisados, 11 artigos na íntegra foram selecionados que contemplavam todos os critérios de inclusão. Então, dentre os principais achados, a Covid-19 aumentou os fatores de risco para a obesidade por meio do aumento do estresse e do comportamento sedentário relacionada a mudanças ambientais, acadêmicas e sociais. Entretanto, por outro lado, a obesidade também se tornou fator de risco para o aumento da gravidade da doença da Covid-19, pois o excesso de peso diminui a resposta imune do indivíduo, cronificando a inflamação e gerando complicações metabólicas associadas. Um importante estudo do Rhode Island Hospital e da Brown University nos Estados Unidos, que acompanha o neurodesenvolvimento em crianças, comparou o desempenho das habilidades de aprendizagem precoce em um grupo de bebês nascidos pré-pandemia e outro grupo de bebês nascidos durante a pandemia.
e foi encontrado que as pontuações em habilidades motoras, cognitivas e de linguagem dos bebês nascidos durante a pandemia apresentaram scores baixos. Outro aspecto destacado pelo estudo é que os meninos de menor nível socioeconômico apresentaram maiores comprometimentos nas áreas avaliadas. Cabe aqui salientar que o uso de máscaras, impossibilitando as crianças de visualizarem a articulação das palavras e a diminuição da socialização, também gerou atrasos de linguagem e comportamentais. Ainda, com o fechamento de áreas públicas, a atividade das crianças ficou muito restrita ao âmbito doméstico. A atividade física foi reduzida, se tornou problemática não apenas na prevenção da obesidade e de doenças crônicas, mas também por causa das associações entre atividade física com mudanças percebidas no bem-estar mental. Como limitações que nós trazemos neste estudo, embora tenhamos contribuído para uma compreensão inicial de como as restrições da Covid-19 influenciaram no desenvolvimento infantil, uma série de restrições metodológicas dos estudos provenientes do próprio isolamento social são limitadores para conclusões mais definitivas. Então, esse é o resumo que temos do nosso estudo e convidamos a todos para que façam a leitura na íntegra. Então, muito obrigada pelo gentil convite.